Amigos no AVC, juntos pra sobreviver. Nas curvas da dor, aprendi a viver. Nos passos que falham, nas lágrimas no chão. Vocês são a força que move o meu coração. A vida mudou, num piscar de olhos, o tempo parou, o chão escapou. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast inovador do Instituto Amigos no AVC. Aqui você vai encontrar vozes que entrevistarão vidas que passaram por experiências incríveis pós-lesões neurológicas. Thaís, é com você. E hoje nós estamos aqui também com a nossa convidada, Fernanda Papaterra, o que é uma imensa felicidade para a gente. Ela que é uma grande representante da Fono, que a gente fica muito feliz de recebê-la aqui. Fernanda. Muito obrigada. É uma honra muito grande participar desse podcast e eu estou às ordens para responder as perguntas de vocês. Eu digo que a afasia e a reabilitação são paixões na minha vida. Eu acho que é como se fosse uma missão de vida. Há mais de 50 anos que eu faço isso e faço com muito amor e muita paixão. Eu agradeço muito ser um dos perguntas para a Fernanda Papaterra. Inclusive, a Fernanda Papaterra foi a minha fono. Eu tive um acidente de carro, depois eu vou contar com calma. E fui feito trabalho de fonoaudiologia com a Fernanda Papaterra. Eu vou compartilhar aqui agora um pouquinho da minha história, do que aconteceu relacionada com a afasia. Quando eu fiquei internada, eu não falava nada. E aí a Fono teve um papel muito importante na minha vida, porque eles iniciaram o ABC comigo novamente, sabe? E foi muito incrível, assim. E eu fui voltando a falar aos poucos, e principalmente eu fui voltando a falar através de música. Olha, muito legal isso, né? Porque eu sempre amei música, eu sempre fui apaixonada, fã de música. Então, eu lembrava, conseguia cantar uma letra de música inteira, que nem eu sabia que eu sabia cantar aquela letra de música. Eu fiquei, tipo, impressionada com isso, sabe? E quando eu queria falar alguma coisa que eu não lembrava, nisso eu já estava em um processo mais avançado, né? Quando eu queria falar alguma palavra que eu não lembrava exatamente qual era, eu cantava uma música que tinha aquela palavra, entendeu? É incrível o nosso cérebro, como ele faz as associações, né? E eu também, voltando um pouco, né? Eu também tinha duas palavras-chave, né? Que muitas pessoas que sofrem afasia, né? Elas ficam com palavras-chave, né? E a minha era nossa e caraca. E aí eu falava nossa para quando as coisas estavam boas, estava legal, e eu falava caraca quando as coisas estavam ruins. E eu achava que todo mundo tinha que entender. Eu achava que todo mundo estava entendendo tudo, e que estava todo mundo... Eu me lembro, outro dia, né, eu estava me recordando que quando eu estava saindo do CTI, minha prima foi lá me visitar, e eu tentava falar, né, baixinho no ouvido dela, que eu tinha uma novidade. E a novidade era que eu ia sair do CTI. E aí ela não estava conseguindo entender o que eu estava falando, porque eu não estava falando nada. Eu estava achando que eu estava falando, e aí eu fiquei muito chateada, porque ela não estava entendendo o que eu estava falando, só que eu não estava falando nada, sabe? Eu não estava me fazendo ser compreendida. Mas aí, aos pouquinhos, eu fui
fui retornando a minha fala. Eu também falava muito muito e falava muito pausadamente. E aí, até hoje, eu ainda tenho alguns resquícios, algumas tem que dar umas pequenas aparadas aí, mas eu vou seguindo, muito feliz de estar aqui compartilhando a minha história com vocês. Thaís, você teve há quanto tempo você teve AVC? Vamos fazer 5 anos agora em outubro. Uhum. Tem com 32 anos que eu sofri o AVC. Quanto tempo durou a sua reabilitação até você conseguir falar bem como você está falando hoje? Na realidade, a fono me deu alta com 1 ano e meio que ela me deu alta, porque ela falou que eu fiquei fazendo exercícios, né, com gelo, colocando gelo, fiquei fazendo exercício com música também, cantando música, porque era algo que eu gostava, né? Eu me lembro que também fiquei, falava, e aí ela me deu alta, porque como eu estava em uma época que eu estava muito ativa nas redes sociais, e aí ela falou para mim assim, olha, Thaís, eu acho que o meu papel aqui agora se findou porque você já está trabalhando como uma comunicadora, passando já a sua história, e você tem que contar a sua história do jeito que você consegue contar, do jeito que você... do seu jeito, né? E aí é bom também que você vai treinando e você vai conseguir chegar no ponto que você quer. E aí, com 1 ano e meio ela me deu alta, e aí eu vim caminhando, né, fui construindo cada dia mais esse passo a passo. Eu me lembro também que quando eu fiz foi logo assim no meu início do AVC, que eu fiz que eu dei uma entrevista, que eu gravei um vídeo, né, para o portal da Fazia, e eu falava muito devagarinho, sabe? E eu, tipo assim, falava muito pausadamente, com muito com muito i, e eu não conseguia também ter uma coesão no meu raciocínio. Eu ia muito eu começava do final, depois eu voltava para o começo, depois eu ia para o meio, eu me embaralhava toda. Então, assim, foi assim que ela me deu alta porque ela achou que eu já tinha que caminhar com as minhas próprias pernas. Queria te perguntar uma coisa, Thaís. Você perdeu a habilidade de escrita também? Eu perdi, porém, hoje eu consigo escrever, mas muito pausadamente também, muito, muito pausadamente. Eu não consigo escrever rápido, né, da maneira como eu escrevia antes, até porque não tem como, né, a gente voltar a ser como nós éramos antes, né, mas eu sei como se escreve, né, mas a habilidade de escrever ainda me falta um pouco de agilidade nesse sentido. E leitura? Leitura é tranquilo para você? Leitura eu não tive nenhuma perda em relação a isso, não. E as suas habilidades de compreensão não foram afetadas pelo AVC? No começo foram e tanto para mim foi um desafio, quanto para minha família também foi um desafio, foi muito desafiador, porque eu não conseguia compreender o que eles estavam falando de mim para mim, o que eles queriam e esperavam de mim, e eu também não conseguia me fazer ser compreendida por eles, entendeu? Às vezes eu falava muita coisa confusa e eu achava que eles tinham que entender o que eu estava falando, sabe? E eu ficava brava mesmo. Para você estava falando uma coisa com nexo, mas para o ouvinte aquilo não fazia significado.
assim mesmo. E assim, e esse, né, o sentimento, pelo menos que eu sentia, era muito ruim de não ser compreendida, de não, de não, de não me fazer ser compreendida mesmo, sabe? E foi uma fase bem difícil mesmo. Eu imagino, mas foi rápido, né? 1 ano e meio você recebeu alta, né? Tá Nada tudo como bem. um cérebro jovem. Um cérebro jovem e uma vontade férrea, que eu sempre repito isso, né, Nicolas? A vontade e a motivação. Porque não adianta só ter um Exatamente. cérebro jovem, tem que ter motivação também. Tem que Sem ter. motivação, ninguém consegue nada. Não é só tem que ter um cérebro jovem, só força de vontade. A gente tem que ter Deus também, tem que estar presente na nossa vida, a gente tem que ter fé, na verdade, em alguma coisa, né? A gente tem que acreditar que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir seguir naquele caminho e que a gente vai conseguir melhorar a nossa qualidade de vida, que eu acho que cada vez a gente tem que ir subindo um degrauzinho, colocando tijolinho por tijolinho, né? Com certeza. Eu fiz uma viagem quando eu tinha 8 anos. Eu fiz uma viagem com meu pai, minha mãe e meu irmão. Nós fomos para o México e para Nova York. Nós fomos no MoMA, que tem as artes, tudo de artistas maravilhosos, e meu pai virou e falou: escolha um pôster que eu vou comprar para você. E eu escolhi um pôster de um palhaço. Ele está com casacão, com chapéu, olhando para o lado, falando: olha, você vai ser clown, mas não sabe. A minha vida, desde os 12 anos, desde os 11 anos, eu comecei a jogar basquete, jogava bem pra caramba basquete, joguei na Hebraica, no Pinheiros, voltei para Hebraica, e a minha vida era ser jogador de basquete. Com 16 anos, o mesmo dia que eu tinha terminado a última prova do 2º colegial, passei por 3º colegial, e eu tinha feito uma tese, entre aspas, lá, de uma peça que eu escolhi, Esperando Godot, do Beckett, e pus toda a política dentro dessa peça e tirei 10 nessa matéria. Mas aí, com 16 anos, eu fui treinar basquete na Hebraica, o meu pai não podia me buscar, eu peguei carona com esse companheiro meu. E ele começou a tirar racha com o amigo dele numa rua aqui na Gabriel Monteiro da Silva, uma rua meio cheinha. E ele foi ultrapassar um carro meio lento na curva e veio um trólebus. Ele virou à direita e o trólebus bateu em mim. Desacordei na hora, meu técnico estava 3 carros atrás, me pegou, me levou rápido para o Emílio Ribas, meu pai e minha mãe foram correndo para lá, o médico leva para outro hospital que aqui está muito complicado. E me levaram para o Einstein. Eu fui operado no cérebro, ou seja, traumatismo craniano, na traqueia, no braço e na cara. E aí eu perdi totalmente a minha fala. Fiquei 12 dias em coma, 2 meses no hospital, saí do hospital entendendo absolutamente tudo, mas não conseguindo escrever nada e nem falar nada. Aí eu tive que fazer fonoaudiologia com uma pessoa chamada Fernanda Papaterra. Nossa, que coincidência! Coincidência. Uau! Uau! Fisioterapia com a Mari Viotti e psicomotricidade com Celso Lemos, que me ajudou muito na recuperação. Mas o que me ajudou muito também, 1 ano depois de um acidente, entrei no Teatro Amador de um grande amigo meu agora, chamado Hélio Braga, que ele era pedagogo e dono de teatro amador chamado Atíria. E quando eu entrei lá, eu falava parecendo um bêbado, porque eu não conseguia falar direito. Ele virou e falou, no dia que eu entrou, ele falou, você vai entrar numa peça boa, que eu faço com as pessoas boas, você vai fazer a peça Marinho Marinheiro, você vai ser o Gilson Marinheiro Bêbado. Eu falei, pronto, o cara já encontrou um papel para mim.
Aí eu fiz essa peça e fiz outras peças lá. E aí eles sempre entregavam uma peça em agosto, a gente apresentava em dezembro ou final de novembro. E ele virou e falou: agora que você está bem, quero que você seja o Cleonte da peça O Burguês Fidalgo, tirando sátira dos burgueses. Eu falei: nossa, que legal. Cheguei na minha casa, eu li aquilo, eu falei: meu, como eu vou conseguir decorar? Na semana seguinte, entreguei para o Hélio e falei: Hélio, muito obrigado por me dar esse papel, mas eu não vou ser capaz de decorar. Ele falou: você não vai ser capaz de decorar, como vai ficar surpreso no final? Consegui decorar e fiquei surpreso no final. Dito e feito, né? Você conseguiu decorar. Feito, é. Aí eu terminei o terceiro colegial, aí eu fui fazer vocacional, a mulher olhou para mim e falou: você tem que ser administrador de empresas. Legal. Entrei em administração de empresas, fiz 2 anos e meio, não gostei. Fiz propaganda e marketing, também não gostei. Tentei trabalhar com um monte de coisa, aí eu conheci um maestro chamado Sigfrido Aguilar Trinidade, que é um mexicano que dá aula de clown, de palhaço, lá na cidade dele, e fui para lá ter aula de clown. E quando eu voltei, em 2002, eu e a Fernanda e outra pessoa tivemos a ideia de abrir a Cena em Cena. A gente, vamos abrir. E onde que vai ser? No consultório da Fernanda. Legal. A gente bolou. Que bacana. A Fernanda bolou uma coisa de fono, uma coisa de teatro, outro cara com uma cena de teatro, tudo. Quando a gente chega, só tinha uma pessoa. Mas eu falei: pelo menos uma pessoa veio. Vamos continuar. E agora tem muitas pessoas na Cena em Cena. Temos quase 60 pessoas nos 3 grupos de teatro. E lá tem outras coisas também. Nossa, eu acho Uau. muito incrível o trabalho de vocês. Muito, muito, muito incrível. Muito. Então, o que tem? Fora o teatro, eu tive aula de dançability, que é a habilidade de dança que todas as pessoas, se a pessoa só pisca o olho, pode dançar com você. Então, eu tenho dançability lá, e tem psicomotricidade com o Celso Lemos, que é o meu ex-psicomotor que fez para mim, que ele dá para o grupo inteiro, e tem o grupo de musicalização que o pessoal canta, que é isso que você falou, que você consegue cantar. Isso é contado pelo Oliver Sacks, que fala: as pessoas afásicas perdem a palavra, mas por outra parte do cérebro lembram músicas que conseguem cantar. É muito interessante mesmo. É muito incrível isso. E isso aconteceu comigo. Eu até tenho uma história engraçada para contar em relação a isso. Eu queria falar uma palavra pro meu marido e eu não estava lembrando qual palavra era. Aí eu fiquei falando: eu quero. E aí veio a música na minha cabeça. Eu quero que você vá. Sabe qual é a música, né? Aí eu cantei a música toda para ele. Aí ele: meu Deus, o que está acontecendo? Muito legal. Ai, só uma história para deixar mais divertida. Apesar das minhas 5 décadas de experiência, vocês hão de convir comigo que eu estou do lado de cá. Eu não estou do lado de vocês. Então, eu enxergo por um prisma e que vocês não sabem como eu enxergo e eu não sei como é o ponto de vista de vocês. Eu não sei como foi com você, Thaís, mas com o Nicolas foi assim. Eu conheci o Nicolas, né, logo após o acidente, ele tinha 16 anos, e para mim, assim, eu me lembro, eu tenho uma memória muito boa. Tá? Eu não ia esquecer dele, porque ele foi assim, uma das pessoas que eu atendi que mais marcaram, porque depois eu sempre falo que nada é um acaso, né? A gente acabou levando à frente essa Cena em Cena. Por que eu convidei o Nicolas para fundar a Cena em Cena junto comigo? Porque, só abrindo um parênteses, eu assisti em Montreal um teatro de pessoas com afasia. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei: eu vou fazer isso. Só que eu não entendia nada de teatro. E o Nicolas entendia de teatro e também de afasia.
né? Então, Eu era um ex-afásico. era um ex-afásico, quer dizer, quem melhor do que uma pessoa que entende de afasia, porque já sentiu na própria pele e é ator, então eu o convidei e nós então fundamos a Ser em Cena com mais outra pessoa e tal, depois a outra pessoa se desligou, que também era fonoaudiólogo e ator, mas enfim, eu sempre fiquei do lado de cá, né? Fecho parênteses para contar a história da Ser em Cena. Então, eu conheci o Nicolas, como disse, eu me lembro do primeiro dia que eu ouvi, ele estava recém-saído do hospital, depois de 12 dias em coma, abatido, um braço quebrado, o outro meio que não mexia, aquele olhão azul que ele tem até hoje, assim, esbugalhado, olhando para mim, dizendo assim, quem que é essa daí e tal? E não falava uma palavra. E depois ele me contou que ele tinha muita raiva, porque assim, ele entendia tudo e ele não conseguia falar absolutamente nada. Né? E ele falou, pô, o que essa daí quer? E a gente... Nem escrever também. Nem escrever. Ele não reconhecia uma letra, gente. Por isso que eu perguntei para você, Thaís, como é que era a parte da escrita. O Nicolas não reconhecia uma letra. Se eu escrevesse o nome dele e uma outra palavra nada a ver, ele disse... Não fazia diferença nenhuma. Que ele não reconhecia, ele falava que era como se eu tivesse escrito em chinês, sabe? Ele não conhecia o código, para ele, assim, ele via, ele estava enxergando, mas ele não reconhecia, não simbolizava. E nós tivemos que começar do zero, letra por letra, fonema por fonema, grafema por grafema. E uma coisa que, né, eu posso contar, porque ele está aí, ele conta a história dele. Ele não falava absolutamente nada, ele não assoprava uma vela. Eu me lembro de um dia que eu risquei um fósforo para ele assoprar, para treinar a respiração, o sopro, essas coisas, e ele não conseguia. Eu falei, vai queimar meu dedo, e ele não conseguia. Então, para vocês verem a gravidade que era, né? E eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu sou uma pessoa que, vamos lá, vai conseguir, não sei o quê. Juro para vocês, nessa época eu não acreditava que ele fosse voltar a falar, porque a lesão era muito grande e tal. Mas só que tinha, assim, um diferencial, né? Como você falou, fé em Deus, cérebro jovem, mas, assim, o Nicolas queria ficar bom, e não queria nem saber. O objetivo da vida dele era ficar bom. Ele não queria saber. Ele tinha que ficar bom. Às vezes, eu cansava de falar assim, não, depois a gente vê isso. Não. E ele ia lá. E continuava. Ia, e insistia. E ele foi conseguindo. Mas foi assim, uma vontade, uma garra, sabe? Uma motivação absurda. E eu posso dizer isso porque eu tenho esses registros. Ele levou 6 meses para conseguir iniciar a fonação voluntariamente, para conseguir falar um A com vontade. Porque, assim, um pouco de linguagem automática sempre sai, mas ele não conseguia fazer nada. Ele teve que fazer a traqueostomia, depois fechou a traqueostomia, e eu pensava, bom, quando ele fechar a traqueostomia, ele vai falar. Que nada. Nem com a traqueostomia fechada ele não falava nada. Então, o negócio foi sério mesmo, mas ele ia. E o engraçado da história é que ele sempre foi clown, mesmo sem ter feito o curso naquele tempo. Ele ficava tirando sarro de todo mundo no consultório. Ele imitava as outras fonos que trabalhavam lá. Ele fazia todo tipo de mímica, de brincadeira, de tirar sarro, mesmo sem falar nada. E aí o negócio foi indo, até o dia que ele resolveu pedir para... Né? Imagina, eu atendia todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, quarta, quinta, sexta, assim, era todo dia, passava lição e tal, e ele fazia tudo direitinho. E eu tinha que ter ideias, né? Imagina, como é que eu vou ficar repetindo coisa para um rapaz super inteligente? Eu tinha que ter ideias de fazer coisas diferentes. E tem que ser agradável, né? Tanto para o paciente, né? Por exemplo, ele tinha que gostar de fazer, né, a fono, tinha que ser algo prazeroso para ele, para realizar essa terapia. Porque quando a gente não gosta de fazer uma atividade,
meio que a gente não sente prazer de fazer. A gente faz por obrigação, é diferente, entendeu? De fazer por fazer e fazer por vontade de fazer, fazer porque você quer fazer. Então, eu tinha que ter ideias, né, para todo dia fazer alguma coisa diferente, mas que pudesse, né, isso que você falou, tem que ser uma coisa prazerosa. A gente fazia, não sei se você deve lembrar, Nicolas, a gente fazia um jogo de cartas como se fosse um jogo de buraco, mas... Eu lembro. Você lembra com letras. E os jogos, em vez de ser uma seguidinha, sei lá, valete, dama, rei, não sei o quê, eram palavras. E você podia mexer as letras e fazer como se fosse um mexe-mexe de palavras. E depois a gente jogava buraco, como se fosse buraco. Como se Tinha fosse que fazer buraco. uma palavra com 7 letras. Você lembra? Canastra, tal, e a gente fazia isso para que a parte gráfica fosse voltando também. E aí, um belo dia, ele me traz um livro Esperando Godot, de Beckett, e fala assim, eu quero fazer uma cena. Eu falei, ó céus, meu Deus do céu, naquela época você falava muito pouco ainda, sabe? E ainda muito tinha uma disartria, como você mesmo falou, falava igual bêbado, né? E era difícil você fazer uma sequencialização de palavras e tudo mais. Aí eu peguei e adaptei uma coisa assim muito muito simples para ele começar a fazer, e daí foi indo, e o resto da história vocês já sabem. Aí a gente resolveu fazer a Ser em Cena, já com o Nicolas recuperado. Mas, e depois ele me convidava para assistir as peças de teatro que ele ia apresentar, né, isso fora, eu já tinha dado alta para ele. Ele ficou 3 anos e meio comigo, depois ele, um outro fono para só aprimorar a parte uma fono para a parte da fala mesmo, que eu não sou especialista em fala, e um pouco também dessa parte mais de leitura escrita e tal. Mas, assim, para ele adquirir a fala mesmo, igual ele está hoje, foram 3 anos e meio, porque o seu caso, né, Nicolas, você sabe que foi muito grave mesmo. Agora, então, voltando ao que eu estava falando, então, assim, o meu ponto de vista e o ponto de vista dele. Depois que nós nos tornamos amigos, e agora, hoje, né, que somos parceiros na Ser em Cena e tal, ele me dizia o seguinte, assim, eu tinha uma raiva de você, porque ele olhava para mim e falava assim, o que é essa daí, sabe? Imagina um menino de 16 anos, eu já tinha 30 e tantos, quase 40 anos e tal, e de repente eu ali, e ele, né, olhando para mim, falava assim, meu Deus do céu, o que essa daí vai fazer comigo? E eu acho, não sei se bem essa história é folclórica ou se existiu isso, teve uma época que você falou para os seus pais que você não queria mais, você se encheu, assim, logo no comecinho. Foi. Foi, né? E aí acho que você tentou outra pessoa e achou que a outra pessoa era pior que eu, aí você voltou. E aí depois foi. Enfim, mas é difícil, porque a gente quer agradar, a gente quer ser o melhor possível, a gente quer reabilitar, mas a gente não está do lado de vocês para saber assim o que vocês esperam da gente. Então, é um papel muito difícil também de terapeuta, porque às vezes a gente falha também em fono fala muito, né? A gente sabe que fono fala muito. A gente às vezes fala demais, às vezes... Bom, eu procuro não interromper, e uma coisa que eu acho que quem me conhece sabe que é a minha tônica, jamais, jamais, jamais tratar o paciente como se ele fosse uma criança, ou como se ele fosse menos inteligente do que ele é, ou como se ele fosse surdo, porque às vezes a gente fica com um pouco de, sabe aquela coisa de professora de jardim da infância que fala assim, oi, tudo bem, amiguinhos, não sei o quê, quer dizer, eu tenho verdadeiro horror a tratar um adulto inteligente, capaz, como se ele fosse criança, né? Então, isso é uma coisa que quando eu dou aula para fonos, para afasia, assim, a primeira coisa, trate a pessoa com afasia como o adulto que essa pessoa é. Qual foi o momento mais desafiador na sua profissão? Eu acho que foi no começo dela. Por quê? Porque quando eu me formei, a profissão não era regulamentada. Nós fizemos a faculdade, nós já trabalhávamos, e era uma profissão, assim, meio sem futuro, porque ninguém sabia se ela ia ser regulamentada ou não.
Tanto que eu me formei em 1974 e nós só fomos colar grau em 81, porque antigamente não era reconhecido isso como profissão. Então, era um desafio, porque às vezes eu poderia ter pensado que eu dediquei tanto tempo, né, tanto trabalho e tanto estudo na minha vida, de repente, para um túnel sem fim, sei lá, um buraco sem fundo, alguma coisa assim. Então, no começo foi bem desafiador por causa disso. De resto, depois disso, eu acho que foram os desafios do dia a dia, não teve uma coisa que eu pudesse dizer assim, nossa, me senti tão desafiada. Eu acho que cada paciente que a gente atende é um desafio, sim, né? E eu sempre me propus a estudar sempre. Até hoje eu estudo sempre, porque se a gente não estuda, a gente para no tempo e a gente não pode. Eu falo assim, ó, a gente já é velha, eu penso eu agora, se a gente ficar sem estudar, eles vão dizer que a gente está desatualizada. Então, eu não posso me dar o luxo de ser desatualizada. Mas isso é muito engraçado, que eu tive o curso com o Sigfrido Aguilar Trindade, que é um mexicano, eu falei para ele, você já considera pronto, já sabendo de tudo? Ele fala, não, precisa ler coisas novas para sempre ir modificando, você nunca está pronto para virar um grande professor de clown, de palhaço. Ou de qualquer outra coisa. Ou qualquer outra coisa. Nunca pode dizer, olha, eu já terminei, eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo, imagina. Se atualizar é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer por ela mesma. Exatamente. Então, eu estudo até hoje. Então, Fernanda, em 89 entrou um paciente no teu consultório, um cara que teve traumatismo craniano, o cara não conseguia falar nada, não conseguia se mexer, não conseguia se locomover. O que você fez para ele voltar a se comunicar com as outras pessoas? Olha, eu acho que eu falava bastante, eu acho que por isso que você tinha raiva, porque eu falava bastante, você não podia falar nada, né? Eu olhava no seu olho, eu falava assim, meu Deus do céu, esse cara precisa voltar a falar. Eu falava, imagina, que dó, um rapaz bonito, jovem e tal, inteligente. E aí, assim, eu usei todas as estratégias que eu tinha de reabilitação. Eu notei desde o começo, da primeira avaliação que eu tenho até hoje, a sua avaliação, o relatório da sua avaliação, que foi datilografado em máquina de escrever, em 1989, eu percebi que a sua compreensão era muito boa, e isso dá um bom prognóstico, porque você entendia absolutamente tudo. Quando as pessoas ficam por um tempo mais longo sem compreender, o prognóstico já é pior. Mas eu vi que você, assim, qualquer coisa você entendia, e você era muito perspicaz, e você era muito inteligente. Então, eu usei todas as estratégias de estimulação de fala. Então, eu não sei se você se lembra, mas era um consultório numa casa gostosa, bonita, tinha uma lareira, tinha uma árvore na frente, e tinha também a musicoterapia. Você lembra que tinha duas pessoas ali, que eram dois que tinham sido estudantes das escolas Waldorf, e eles trabalhavam com música e com arte-terapia também. Então, nós fazíamos muitos materiais também, e eu também usei bastante a música. E depois a gente acabou usando o teatro com você. Né? Você foi a primeira pessoa que eu usei o teatro, porque você me trouxe o teatro, porque antes eu nunca tinha pensado em fazer isso. E o que o Nicolas fazia, gente? A gente tinha esse pequeno texto, e para que aquilo ficasse bem automático e ficasse bem para treinar também a articulação e o acesso de vocabulário e tudo, nós fazíamos várias vezes. E para aquilo não ficar maçante, a ideia foi do Nicolas. A gente fazia de trás para frente, com sotaque de português, com sotaque de alemão, cantando, como se fosse caipira. A gente foi mudando, e aí a gente dava muita risada, e era muito gostosa a terapia dele, porque ele sempre estava inventando alguma coisa, ele me imitava, você lembra, tinha um ultrafone lá que você imitava, jeitinho assim, imitava a outra pessoa. Então, nós fomos usando muitas estratégias até você
e ampliando seu vocabulário, a sua formação sintática de frases. A gente começou desde o começo, e com as letras também, e com, enfim, as habilidades cognitivas todas que a gente tinha. Quer dizer, você não perdeu nada, mas você tinha que acessar, as palavras não estavam disponíveis para você. E a gente, então, foi aos poucos acessando até, e olha, foi um trabalho longo, você ficou 3 anos e meio comigo, porque tinha coisa para fazer. Aliás, quando você diz que 1 ano depois você entrou lá no Hélio Braga, eu acho que foi um pouco mais, porque em 1 ano você não estava falando bem. Eu acho que foi um pouquinho mais, não sei, depois rever essa... Eu vou ver se foi 98 ou 91, vou dar uma olhada. Você levou 6 meses para falar em mais 6 meses você não ia conseguir fazer uma peça de teatro. No primeiro ano, ainda você estava engatinhando na fala. É a impressão que eu tenho, mas, enfim. Eu vou dar uma olhada. Vou conversar com o Hélio, perguntar quando foi que eu fiz o Marinho Marinheiro. Eu acho que não foi no ano seguinte, não. Eu acho que foi um pouquinho depois, porque você nem lia nessa época, né? Mas, assim, qualquer paciente que me aparecesse na frente, e você, em especial, pelo fato de você ser jovem, o fato de você ser uma pessoa com muita vontade, com muita garra, né? E para qualquer pessoa que me apareça na frente, eu me empenho, assim, eu falo assim, eu dou sangue para a pessoa voltar a falar, até hoje. Mesmo as pessoas que recentemente eu estou atendendo, e eu vibro junto com a pessoa em todos os progressos dela. Assim, ela começou a falar um pouquinho melhor, eu já vibrei. Hoje mesmo, um paciente recente e tal, que também veio de um traumatismo, cada melhora eu vibro junto. E eu acho que isso ajuda muito na terapia. Porque, agora eu vou abrir um outro parênteses, eu fiz a minha pós-graduação nos Estados Unidos e eu assisti muitas terapias de americanos. E o americano é muito frio, não estou dizendo de modo geral, eu tenho 2 netos americanos, não vou falar que eles não são frios, porque eles têm também o meu sangue. Mas, enfim, o terapeuta lá, ele não é assim, expansivo, alegre, como eu sou, por exemplo. Então, vamos lá, vamos, não sei o que eu faço, e eu vibro. Eles, assim, eles dão uma... Quer dizer, pelo menos os terapeutas que naquela época eu observei, depois eu não observei mais ninguém. Mas você dava uma coisa para o paciente fazer, o paciente acertava, ele falava, good for you. Good for you, good for me. Eu falei, não, vamos lá, muito bem, já conseguiu 5, vamos lá, mais um, não sei o que, para lá. Então, assim, eu me empenho muito também para ajudar na motivação da pessoa. Eu não sou uma pessoa fria, por exemplo, não sei, talvez outros terapeutas sejam diferentes de mim, mas eu gosto de, sabe, de vibrar junto com cada progresso, cada vitória do paciente. Estivesse fazendo parte como se você fosse, né, fazer parte dessa questão da motivação, como se você estivesse ali, que você quisesse mostrar, né, para a pessoa que você estava ali torcendo por ela, que você estava ali para que tudo desse certo, né? Fernanda, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tem relação com a questão de quando você é mais novo, você consegue se reabilitar em relação à fonoaudiologia de maneira mais rápida do que quando você é mais idoso, ou não? Não tem essa diferença? Olha, tem e não tem, e eu vou explicar. Os fatores para um prognóstico bom são, em primeiro lugar, o local da lesão e a extensão da lesão. Sabe, se uma pessoa mais idosa tem uma lesão menor, evidentemente que ela tem um prognóstico melhor do que a outra pessoa, mesmo sendo jovem, tem uma lesão muito mais extensa. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que considerar isso. Agora, um cérebro jovem é um cérebro jovem. Ele tem mais plasticidade, ele tem mais neurônios, e também a pessoa jovem talvez tenha mais motivação do que uma pessoa que já está no final da vida.
e que já está cansada e que não quer se empenhar. Por exemplo, o Nicolas tinha 16 anos, eu tenho certeza, porque eu me lembro disso. Ele queria ficar bom a qualquer preço, ele não queria saber. Ele queria ficar bom. Uhum. Agora, se é uma pessoa de 80 e tantos anos, talvez ela não tenha essa garra, né, essa vontade Aham. férrea que eu digo. Então, a motivação é muito importante e o cérebro jovem também. Mas a gente tem que lidar também com o aspecto físico da história, digamos assim, se é que chama físico, mas assim, a extensão da lesão e tudo mais. Agora, eu já atendi pacientes jovens, principalmente de traumatismos cranianos, porque há muito tempo atrás, isso é uma coisa que, né, a gente tem falado muito, hoje se tem muito AVC em jovem. Quando eu me formei, não tinha. Nessa época que eu atendi o Nicolas, em 82, em 89, aliás, 89, os casos de afasia que eu tinha eram todos traumatismos. Era muito raro você ter um AVC jovem, mesmo com 30 anos, com 40 anos, assim, normalmente as pessoas com AVC eram umas pessoas mais idosas, eram pessoas mais idosas mesmo. Hoje em dia a gente sabe que não, né? Tem AVC em tudo quanto é idade. Mas eu já atendi pacientes com afasia, com traumatismos, né? Principalmente muita gente que caía da moto e tal, e pessoas que não tinham motivação, apesar de serem jovens. Então, às vezes a pessoa, né? Eu me lembro de um caso que eu atendi, a família não reagiu bem, né? Por que eu digo reagir bem? Porque a família do Nicolas foi uma família 10, assim, foi perfeita, porque eles não pecaram nem pela falta, nem pelo excesso, sabe? Não paparicaram demais e também não abandonaram demais. Quer dizer, quando ele conseguiu ficar independente, ele ia sozinho ao meu consultório. Sabe, no começo não, no começo alguém o acompanhava, mas depois, assim, eles soltaram. E essa outra pessoa que eu estou dizendo, esse outro rapaz, que também faz muitos anos, eu não sei mais o que aconteceu com ele, a família paparicou tanto que, assim, ele passava o dia todo na cama, porque, coitadinho, ele sofreu um acidente, então, assim, não voltou para a escola, não quis fazer mais nada, engordou e virou obeso mórbido, porque só davam tudo para ele na cama, e ele podia. Então, ele se acomodou, e ele não fazia nada. Então, eu passava as coisas para ele fazer. Ai, não deu, porque hoje não sei o que, estou com preguiça, porque está muito quente, porque está muito frio, porque está muito isso, porque está muito aquilo. Sem motivação, ele não foi para frente no tratamento, sabe? Então, e o cérebro dele era jovem, ele tinha também a mesma idade que o Nicolas tinha naquela época. E, então, assim, só um cérebro jovem sem motivação, e assim, o prognóstico dele não era ruim em termos de lesão, sabe? É porque ele não quis mesmo, e a família também não Não ajudou, né? respondeu bem, Uhum. então é uma série de fatores, né? Mas assim, em igualdade de condições, vai a mesma lesão e tal, e a mesma motivação, um cérebro jovem ganha, sempre. Tá, e o seu? Qual foi a causa do seu AVC tão jovem? Ninguém descobriu a causa do meu AVC até hoje. Não descobriram? Não É descobriram. criptogênico, então. Criptogênico é quando você não sabe a causa. Cripto é escondido, né? Uhum. Criptograma, então, é um AVC que não se sabe o motivo. As pessoas também chamam de idiopático, não é isso? Idiopático, também. Eu fiz todos os exames, todos os exames possíveis e impossíveis, e ninguém conseguia ver nada, ninguém não apareceu em lugar algum. O que eles acham? Eles acham que pode ser que pode ter sido o Covid também, que pode ter facilitado, né? O fato embora o meu Covid não tenha sido algo muito grandioso, porque eu fiquei bem, eu peguei Covid e fiquei bem, pode ter ajudado. Eu estava vivendo sob muita pressão naquela época do meu trabalho. Eu era coordenadora na época da pandemia, né? Eu coordenava uma equipe que ficava lotada em todos os hospitais do município aqui do Rio de Janeiro e ficava lotada também nos hospitais de campanha. E aí, assim, era, sabe, ir dormir 3 horas da manhã e acordar às 6 horas da manhã no outro dia para poder
ir para os lugares e tem que arrumar leito, não tem de onde sair o leito, tem que, sabe, era algo muito, muito, muito estressante mesmo, que eu estava vivendo naquela época. Eu acho que isso pode, não que tenha sido a causa, mas foi um grande potencializador. Tanto é que tudo bem, né, que eu já tinha sofrido o AVC, mas todas as outras vezes que eu tive uma emoção muito, muito, muito forte, todas as vezes que, tipo assim, não foram muitas, né, foram 3, mas todas as vezes que eu, sabe, eu fiquei muito, muito nervosa na minha vida, eu tive uma convulsão. E eram momentos que eu estava extremamente estressada, eram momentos que eu estava extremamente preocupada. Então, até brinco assim com as pessoas, olha só, gente, eu não posso sofrer fortes emoções. É uma resposta do corpo, né? Acho que o corpo não está aguentando, ele tem que dar uma desligada, né? Sim, sim, sim. Uhum. E eu não preenchia nenhum dos critérios de risco para ter o AVC, eu ia para academia, eu me alimentava bem, era, tipo, meus exames sempre estavam tudo bem, eu sempre estava... Você nunca foi hipertensa? Não, nunca fui, nada disso. Então, assim, eu não sentia dor de cabeça, não sentia nada de dor de cabeça. E aí, quando eu acordei meu marido, né, falando para ele que eu estava com dor de cabeça, e aí ele, tipo assim, não é normal ela sentir dor de cabeça, entendeu? O que está acontecendo, né? E aí ele veio, me deu o remédio, ele disse que eu vomitei o remédio, e aí só que eu lembro de ter saído de casa com todos os movimentos do meu corpo. Deus está doendo muito, eu não estou aguentando. Me leva para o primeiro hospital que você vê na sua frente, me leva para o primeiro hospital. E aí, quando a gente chegou no hospital, que eu consegui passar o meu quadro clínico pro médico, pro médico não, pro enfermeiro que estava lá na classificação de risco, eu acho que eles não me levaram os meus sintomas tão a sério. E aí, o médico, sabe, naquela morosidade para passar a medicação, e eles estavam tratando como se fosse um piti, sabe? Porque o médico ia me dar um remédio, tipo, ia me dar dipirona. Nossa Senhora. Ia me dar dipirona. E aí eu me lembro que eu falei, assim, o meu marido, ele é médico, e aí eu me lembro que eu falei para ele assim, eu estava ficando com mais dor de cabeça, só aumentava a minha dor de cabeça, e aí eu falei para ele assim, tadinho, você não é médico, então faz alguma coisa, eu preciso que você faça alguma coisa, porque gente, eu não estava aguentando de tanta dor de cabeça que eu estava sentindo naquele momento. E aí, quando ele foi lá buscar a dipirona, eu paralisei o lado todo direito. Nossa. E aí perceberam, aí já veio o diagnóstico do AVC mesmo. Não, aí eu fui fazer a tomografia, eles me levaram direto para a tomografia, e quando eu fiz a tomografia, eu ouvi o meu marido falando assim, putz, é um AVC. Aí eu apaguei, porque eu tinha noção do que era uma pessoa sofrer um AVC. Embora eu não trabalhasse há muitos anos na ponta, como enfermeira clínica, eu trabalhava mais na gestão, maior parte da minha vida, né, foi com gestão. Então, assim, mas eu sabia os riscos que a pessoa corria quando ela sofria um AVC. E aí eu, dali, apaguei, já fiquei apagada. Nossa. Obrigada por partilhar a sua história. Obrigada, eu não sabia desses detalhes. Como disse o Oliver Sacks, a musicalização é muito boa para as pessoas afásicas, que através de outra parte do cérebro lembram músicas e conseguem cantar músicas que mesmo os afásicos conseguem cantar.
E, além disso, tem o teatro e a dançability, que é a dança sem fronteiras, que o pessoal dança o que consegue fazer. Como que isso contribuiu os afásicos para recuperar as linguagens deles? Ótima pergunta também. A arte, né, de modo geral, e aí incluindo a música, o teatro e a dança, expressão corporal, elas fazem parte da nossa vida. E a linguagem não é uma coisa estanque. Eu sempre digo, a gente não pode pegar a linguagem da pessoa, pegar aqui e devolver para ela, porque nós somos o todo. Nós temos emoções. A música é emoção, a música, ela lembra de situações, de lugares, de pessoas. Então, nós temos essa memória processual, que é uma coisa que está impregnada dentro da gente. E quem não lembra das músicas que ouvia aos seus 15 anos, aos seus 20 anos, aos seus 25 anos? Dizem que durante esse período de tempo da nossa vida, dos 15 aos 25, são as músicas que mais marcam. E a gente sabe, né, isso que você falou, o Oliver Sacks fala muito isso, que a parte do cérebro responsável pela musicalização, ela demora mais para se deteriorar, por exemplo, até numa doença de Alzheimer. Tem pessoas que, assim, não reconhecem nada, mas conseguem cantar, reconhecer músicas e reconhecer melodias e até eliciar a linguagem através de uma música, porque isso está muito presente. Imagina um mundo sem música, uma novela sem música, um filme sem música, um casamento sem música. Então, a linguagem está muito ligada a essas artes todas. Então, por que não usá-las para ajudar na reabilitação da fala? Porque a fala não é só blá, blá, blá. Né? Então, a gente sabe que no automático as coisas saem. Mesmo quem nunca teve afasia, às vezes não lembra de uma parte da melodia ou uma parte da letra da música, ela volta um pouco e, de repente, no automático sai. E eu já tive pacientes, inclusive essa história eu até conto no meu livro, de um paciente que ele estava travado, né? Ele acreditou que o médico de uma cidadezica mínima lá do interior disse para ele assim, você não vai falar mais. E ele era jovem, falou, não, acho que você não vai mais falar. Ele acreditou nisso, ele estava completamente travado, mudo. Ele não tinha nenhum jargão, nenhuma linguagem automática, nada, porque ele acreditava que não conseguia. O dia que o médico de São Paulo falou para ele que ele podia e mandou ele para mim, eu falei, lógico que você pode falar. E, de repente, como ele gostava de música, eu vi as músicas que ele gostava, eu comecei a falar um pedaço da melodia, essas músicas conhecidas, e ele acabou completando, né? Ele conseguiu completar a palavra, e foram as primeiras palavras que ele falou, eram palavras que completavam a letra de uma música. E deixa eu aproveitar essa pergunta para contar uma coisa muito interessante. Nós tivemos Nascer em Cena, eu vou ter que dizer o nome dele, eu não sei, depois eu perdi o contato com ele, mas eu vou dizer só o primeiro nome. O nome dele era ou é Augusto, era um senhor já de bastante idade, Augusto, e ele não conseguia dizer o nome dele não ia, ele não conseguia repetir, ele tinha uma afasia de condução, ele não conseguia repetir, Augusto, como é seu nome? Augusto, ele não conseguia repetir. Aí, como ele era uma pessoa muito culta, e ele era professor, e ele sabia os hinos e não sei o quê, me ocorreu, eu falei, bom, onde que tem Augusto na parte automática? Aí eu pensei no hino à bandeira, que fala, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da paz. E aí o Augusto, ele conseguiu falar o nome dele. Olha, muito legal. Então, toda vez... Você lembra dele? Você lembra do Augusto? Lembro. Lembra? Então, toda vez eu falava salve, símbolo Augusto da Paz, e aí saía, porque saía no automático. Então, é muito interessante como as coisas funcionam no cérebro da gente. Como, de repente, uma associação vem na cabeça, a gente pensa uma palavra, você associa com uma coisa por causa de uma experiência que você teve e tal. Por isso que eu acho tão rico estudar o cérebro da gente, e na afasia a gente percebe muita coisa,
né, mesmo as parafasias que o Davidson disse que teve, né? Por que você fala uma palavra por outro? Uma vez eu estava fazendo uma avaliação, não tinha nenhuma figura, nada, estava escrito Natal, só isso, não tinha nenhum outro contexto. Eu falei para o paciente, o que está escrito aqui? Ele olhou e falou, Papai Noel, e estava escrito Natal. Não é que tinha um desenho de Natal, de árvore de Natal, de coisa assim. Estava escrito só Natal e ele deu Papai Noel. Então, olha a associação que o cérebro dele fez e para a palavra sair, né? Então, é muito interessante ver como é que o cérebro da gente funciona. Como o trabalho de fonologia contribui e contribuiu com os espetáculos da Seria em Cena? Em primeiro lugar, para se fazer um espetáculo, a gente precisa de linguagem, a não ser que se fosse uma peça muda ou simplesmente uma mímica. Mas como a linguagem, os atores, né, os alunos, precisam ter alguma linguagem adquirida. Então, aí vem a reabilitação das afasias. Contribui também em termos de voz, porque é importante a impostação vocal, é importante a articulação, né, que os leigos chamam de dicção, né, aquela articulação para que a pessoa seja ouvida e tenha voz. Então, a fonoaudiologia, ela atua, né, tanto na voz, na qualidade vocal, como na linguagem, que seria o acesso ao léxico, às palavras, à formação sintática, etc. Então, sem fala não há teatro, a não ser que seja um teatro mudo ou só um teatro de mímica ou de dança, por exemplo. Então, a fonoaudiologia tem um papel muito grande no espetáculo. Na sua experiência, você vê a Seria em Cena promovendo melhoras na fala dos afásicos? Eu vejo sim, e não só na fala, mas como no bem-estar deles, no bem-estar, na socialização, na partilha de sentimentos. Então, a gente percebe pessoas que vão lá com prazer, que curtem, que não faltam nunca, que gostam de... acho que a palavra é essa mesmo, é partilhar as suas experiências com pessoas que tiveram o mesmo problema. Porque antes da Seria em Cena, existia muito aquele separatismo no sentido de isolamento. A pessoa vai para uma clínica, vai para um consultório, vai para um hospital, faz uma terapia, volta, não partilha as suas experiências com pessoas que tiveram o mesmo problema. Então, eu vejo a Seria em Cena como uma grande família e como um lugar onde as pessoas realmente podem se expressar livremente e perceberem que elas não são as únicas a terem esse tipo de problema. Porque, às vezes, a pessoa acha que aquilo só aconteceu com ela e de repente, ela vê que tem pessoas que estão em pior situação que ela, outras estão em melhores situações, mas que, como eu sempre falo, está todo mundo no mesmo barco, remando junto em direção à reabilitação. A Seria em Cena abriu devido a um trabalho de afásicos em Montreal, no Canadá. Como foi a ideia de abrir um grupo parecido com o canadense? E abriram os grupos também em Portugal, que vieram ver o nosso trabalho, e abriu um grupo não de Seria em Cena. Em Portugal, abriram um grupo de afásicos baseados na Seria em Cena. E qual que é a ideia que você tem de crescer a Seria em Cena? Quer dizer, o nosso trabalho não da Seria em Cena, em outros trabalhos baseados na Seria em Cena. Então, você me perguntou como é que veio a ideia, né? Quando eu assisti o Teatro de Afásicos lá, eu fiquei tão emocionada que eu me lembro da sensação, isso foi em 2001, eu me lembro da sensação de eu saindo, assim, pisando na neve, e pensando assim, meu Deus, eu preciso levar essa ideia para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, né, eu convidei você e o Beto Felizetti, né, para ter uma conversa, e você se lembra que naquela época a gente deu o nome de Afasia em Cena, né? Depois a gente mudou para Seria em Cena. Então, o que aconteceu foi que nós crescemos muito mais
do que o pessoal do Canadá. O pessoal do Canadá ficou meio restrito e nós crescemos muito, e, pelo que eu conheço, é o único trabalho na América Latina desse tipo de coisa. Agora, você diz crescer mais, por isso que eu faço questão de que em todos os congressos de fono a gente se apresente e que a gente faça uma divulgação ainda maior, porque um dos objetivos da Ser em Cena é a gente conscientizar o público em geral da realidade da afasia, porque é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, ninguém sabe o que é afasia. As pessoas não sabem. Então, se a gente puder conscientizar a população, o público em geral, dessa realidade, né, vivida pelo paciente com afasia, seria muito bom. E por isso que nos congressos eu sempre falo assim, olha, o pessoal de outros estados, de outras cidades, por que não levar à frente essa ideia também? Porque eu acho uma ideia excelente. Eu acho que realmente ajuda muito as pessoas. Eu acho que nesses 20 e tantos anos, nós impactamos muitas pessoas, muitas famílias, e em termos, se você me perguntou, você acha que as pessoas estão falando melhor? Sem dúvida. Lógico que é uma coisa que você não consegue medir, porque muitas pessoas fazem fono também, muitas pessoas teriam uma recuperação espontânea também, mas eu acho que em termos de qualidade de vida, nós temos feito um grande trabalho. Fernanda, eu gostaria de saber o que é o Ser em Cena na vida da profissional Fernanda Papaterra e o que é o Ser em Cena na vida da pessoa Fernanda Papaterra. Ai, é tão difícil a gente separar a pessoa da profissional, né? No fim, eu me sinto uma coisa só. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu estava pensando isso esses dias. É difícil a gente, em algum dia na vida, falar que a gente se sente realizada, mas eu acho que, tirando os meus 2 filhos, né, eu tenho um casal de filhos, eu acho que a terceira coisa mais importante que eu fiz na vida foi a Ser em Cena. Eu acho, porque eu acho que impactou muita gente. Foi uma ideia que deu certo. Foi uma coisa, e engraçado que eu sabia que ia dar certo, sabe? Eu me lembro que quando eu saí do teatro lá em Montreal, eu fui pisando na neve, eu me lembro de eu olhando, eu estava indo até um metrô, eu estava andando meio devagar, assim, para não escorregar, e eu pisando, eu estava tão emocionada, porque, gente, vocês imaginam, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Nunca tinha ouvido falar em nada parecido, de repente você assiste uma peça de teatro feita com pacientes afásicos, alguns com hemiplegia, e eu sei que no final eu batia palmas, eu chorava tanto de emoção que as lágrimas caíam e eu ficava espirrando a água das lágrimas assim com as minhas palmas, e assim, de tanta emoção, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, porque aquilo me impactou muito. E na hora que eu saí de lá com a firme convicção de que eu ia fazer aquilo, mesmo pensando assim, meu Deus, mas eu não entendo nada de teatro. Eu nunca fiz curso de teatro na vida. Nunca participei de nada, nunca fiz nada de atriz, nem na escola, nada. Eu era fono. Mas, de repente, eu falo, bom, de repente eu convido alguém que entenda de teatro para fazer isso. Né? E a gente fala, né, que de médico louco e ator, todo mundo tem um pouco, né? Uma coisa assim. Todo mundo tem um pouco, e quem não gosta de um palco? Todo mundo gosta de um palco. E aí a gente ia e fazia, e acontecia, né? Como o Nicolas falou, na primeira vez tinha uma pessoa só, e depois começou, aí com meia dúzia no meu consultório, a gente ficou um tempinho, e a gente se divertia muito. E eu sinto que foi um trabalho que realmente, quando eu vejo aquele auditório cheíssimo de gente, né, 400, 600 pessoas assistindo a peça, aqueles familiares, as pessoas ali no palco, né, com aquela performance e tudo mais, né, nós temos uma excelente diretora de teatro, que é a Elisa Band. Quando eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, foi uma ideia que realmente deu certo, porque mexeu muito com a qualidade de vida das pessoas. Eu já tive pacientes na Ser em Cena, quer dizer, a gente chama de alunos, né, não de pacientes, que falaram assim, é meio chocante isso que eu vou dizer, assim, nossa,
tão gostoso subir num palco. Se eu não tivesse tido AVC, eu nunca teria tido essa chance na vida. Como se a pessoa dissesse, eu paguei o preço do AVC para poder estar aqui hoje. realizar essa experiência de estar num palco, num teatro de verdade, não é nenhum fundo de quintal nem nada, é um teatro mesmo. E de repente, né, fazer essa performance numa peça. Quer dizer, se não fosse pelo AVC, a pessoa não estaria lá. Lógico que ninguém quer ter um AVC para virar ator, né? Não é isso, mas eu acho que nós fizemos uma grande diferença na vida de muita gente. Pessoas que estavam deprimidas, pessoas que não sabiam o que fazer, né? Nós tínhamos o caso de um paciente, há muitos anos atrás, que estava muito deprimido, mas assim, que ia de cabeça baixa, e de repente ele percebeu que o colega do lado tinha mais dificuldade que ele, e ele foi ajudar a pessoa a falar, e de repente ele percebeu que ele podia ajudar o outro, e aí ele saiu da depressão, porque ele se sentiu útil, né? Ele não era o único com dificuldades. Então, eu acho que, né, você me perguntou daqui para frente, eu gostaria de continuar fazendo, enquanto eu puder, muita diferença na vida dessas pessoas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, Thaís e Davidson. Vocês já assistiram alguma peça nossa? Ou não deu para vocês assistirem? Eu assisti algumas exposições muito rápidas, que foi no seminário, no último seminário que teve do Instituto, e pesquisei alguns vídeos no YouTube. Pequenos trechos, mas a peça inteira não. Eu assisti as apresentações, né, que vocês faziam lá no Avicistas, né? Aí eu já assisti algumas apresentações. Ah, mas aquilo não é nem um milésimo, não, aquilo é assim, um esquetezinho de mímica, da palhaçaria, né, que também é uma coisa que o Nicolas faz muito bem, mas a peça é uma peça mesmo, com enredo, com música, com figurino, enfim, é uma peça de 1 hora e tanto. Nossa, quero muito ir assistir. Nós já fizemos, eu acho que, deixa eu ver, nesses anos todos, umas 20 peças nós já fizemos com cartazes, não é assim aquela coisinha só, não. Aqui não é porque é o que dá para fazer nesse tipo de apresentação, mas nós já apresentamos assim, peças inteiras. A primeira se chamava Reconstruindo a Palavra, que foi no Teatro Bibi Ferreira, aqui em São Paulo, e foi também um sucesso. Foi muito... e como assim, é uma coisa que eu fiz questão desde o começo, que o atendimento fosse totalmente gratuito, que ninguém pagasse 1 centavo para participar, e até hoje é assim. E as pessoas falavam assim para mim, mas como é que você vai fazer isso? Você vai... Aí eu falava assim, olha, começou no meu consultório, eu falei, o consultório é meu mesmo, né? Quer dizer, meu não era alugado, mas era a minha sala, era uma casa muito boa. Era uma casa que se prestava, a minha sala é uma sala grande. Eu falei, eu não vou gastar nada a mais do que eu já pago, certo? Não vamos ter nenhum ganho, mas não vamos ter custo. E é só assim. E aí, depois, agora a gente tem uma pessoa que fica captando recursos, tal, mas os alunos não pagam nada. E eu também nunca recebi nada, meu trabalho é voluntário, eu não trabalho na Ser-em-Cena, certo? É bom a gente fazer uma coisa que preenche o nosso coração, né? Dá uma satisfação para a gente, né? Dá mesmo. Mas vocês precisam assistir, eu acho que o próximo vai ser em abril, e aí, assim, é uma peça com uma história inteira, com enredo. Assistiremos. Então, eu considero o meu terceiro filho, vamos dizer assim, a Ser-em-Cena, minha terceira filha, assim. E eu me sinto muito feliz com isso, sabe? Eu gostaria até de fazer mais, mas eu sempre brinco, eu coloquei isso no meu livro, tivesse eu 30 anos a menos, viu? Ninguém me segurava. Mas é que o tempo passa tão depressa, né, fica difícil, gente, né? Eu acabo me metendo em coisas demais.
Mas se eu tivesse 30 anos menos, meu Deus do céu, não sei nem o que eu faria. Fernanda, em sua época, a afasia era vista como uma condição com poucas possibilidades de reabilitação. O que te motivou a criar novos modelos e possibilidades de reabilitação na fonoaudiologia? Eu sempre gostei muito de desafios, e eu acho que o nosso cérebro gosta muito de desafios. Dentro da fono, assim, sem desmerecer as outras áreas, mas assim, tem áreas que são mais técnicas, mais precisas, digamos assim. E eu sempre gostei da parte neurológica, sabe? De saber como é que funciona o cérebro, como é que o que a gente pode fazer pelo cérebro de uma pessoa, e o que a gente pode fazer pelo nosso cérebro também, que é uma tecla que eu sempre bato, né? Um ponto que eu sempre digo para os meus alunos quando eu dou aula, assim, a gente não precisa pensar só no cérebro do nosso paciente, a gente tem que pensar no nosso cérebro também. Então, ter uma reserva cognitiva, ler muito, sempre aprender coisas novas, etc. Sempre me bato muito na alimentação. Então, eu sempre gostei de desafios. E mesmo sendo afasia, eu acho que uma das áreas mais difíceis da fonoaudiologia foi essa que eu resolvi abraçar. Pelo desafio mesmo, pelo desafio de conhecer como é que o cérebro da gente funciona. E eu sempre gostei muito de linguagem, porque eu gosto muito de escrever também, gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Então, eu acho que juntou tudo numa profissão que tem tudo a ver comigo. Olha, a tecnologia está aí com tudo. Qual a sua opinião sobre a inteligência artificial? Será que a IA irá substituir o ser humano? Será que teremos fonoaudiólogos virtuais reabilitando a afasia? Eu acho que não, não vai substituir, mas eu acho assim, que se a gente usar tudo com bom senso, excelente. Eu uso muito, às vezes até, estou usando agora, bem recentemente, até para ter mais ideias ou até para planejar uma terapia para alguém, a gente usa, mas a gente tem que ter muito, muito, muito bom senso para não deixar a máquina também, a tecnologia dominar a gente. Nós sempre temos, nós seres humanos, temos sempre que dar as cartas, nós temos que ser superiores a tudo. Ela tem que nos servir e não deixar com que ela pegue nosso lugar. Eu acho que o calor humano, o ser humano, o abraço nunca vai ser substituído por nada. Às vezes as pessoas falam assim, mas a telefonoaudiologia vai substituir o atendimento presencial? Olha, principalmente depois da pandemia, o teleatendimento foi uma coisa muito útil, bastante útil, porque às vezes o paciente mora num lugar, no meio do sertão, no meio do mato, num lugar onde ele não tem nenhum acesso, e mesmo dentro de uma cidade grande, com problemas de trânsito, etc., ou pessoas que possam acompanhar aquele paciente e tudo mais, então, a telefonoaudiologia é uma coisa muito útil, mas nada substitui o calor humano, um abraço. Como é que você vai dar um abraço depois na pessoa, né? O cafezinho que você toma junto. Mas a tecnologia ajuda, quer dizer, já que não tem a presença, vamos fazer uma coisa usando a tecnologia. Então, ela nos ajuda muito, e a inteligência artificial também. Tem muita coisa que, de repente, você tem ali, por exemplo, um exercício que você levaria um tempão para digital para fazer, você olha lá, recorta a cola, põe, mas você tem que ter a sua crítica. Porque, olha, gente, o controle inibitório, a nossa flexibilidade mental, que eles estão aqui no nosso pré-frontal, isso ninguém vai substituir. A inteligência artificial pode falar qualquer coisa e você fala, isso aqui não gostei, não era bem isso que eu queria. Então, você tem que ser a sua crítica. Então, ela é muito útil, mas o bom senso é nosso. É natural, é humano. E a gente tem que tomar cuidado também de não deixar as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes se acomodarem e, de repente, em vez deles pensarem, já está tudo muito mastigado. Aí... No automático, né? Exatamente. Aí o cérebro deles não vai desenvolver
Assim como tem gente que está dizendo que o nível, né, intelectual do pessoal está abaixando. Por quê? O pessoal não pinta mais com a mão, não escreve mais, é tudo celular, celular, celular. A pessoa, né, é uma coisa que, não estou generalizando, mas uma coisa que às vezes você chega para um jovem, né, ou mesmo para uma criança de 10, 12 anos, você pergunta uma coisa, ele fala, não sei. Aí você fala, pensa. Não sei. Pensa. Não, o pessoal está com preguiça de pensar, porque está tudo tão mastigado que não se pensa mais. Mas eu acho que, espero eu, não sei se eu vou ter tempo para ver o que vai acontecer daqui X tempo, né? Não sei como é que vai ficar, não vou estar viva daqui 30 anos para saber, mas eu espero que a gente continue com as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos e não entreguemos essas rédeas para máquina nenhuma. Fernanda, em termos de conscientização, como a sociedade poderia entender melhor o que é a afasia? Isso depende muito de nós. Depende de que a gente divulgue isso. Os profissionais e as pessoas que sofreram ou sofrem afasia precisam divulgar mais isso, porque é uma coisa que ninguém sabe. E eu sempre, né, digo que não é só no Brasil, em outros lugares também, nos Estados Unidos, você fala aphasia, o leigo, ele pode ter até uma formação superior. Se ele não for um profissional da área da saúde ligado a isso, ele não sabe o que é, né? Ou se a pessoa não tiver ninguém na família. Eu me lembro que quando o Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, eu, por acaso, estava nos Estados Unidos, porque eu tenho família lá também. E aí o pessoal, afasia, mas que raio é isso? Então, nós temos que divulgar, porque as pessoas não sabem. E é uma coisa curiosa, porque existem condições muito menos comuns do que a afasia e que todo mundo sabe o que é. E a afasia ninguém sabe. Então, cabe a nós, um dos objetivos da Ser em Cena é conscientizar o público em geral de que existe essa condição, afasia, e que, primeiro, a pessoa não é surda, não é retardada, não é criança e não perdeu a sua capacidade intelectual. Às vezes pode até que pareça, porque é aquela velha frase, né, que eu sempre repito, o leigo acha que, ou as pessoas em geral acham que aquele que não fala bem, não pensa bem. Isso não é verdade. A pessoa pode estar pensando muito bem, mas ela não consegue se expressar, e nem por isso ela está com uma deficiência intelectual. Então, a gente precisa que as pessoas conheçam o que é, porque quantas e quantas vezes, eu não sei se vocês, né, no auge da dificuldade de vocês, eu sei que agora vocês estão falando muito bem, mas aconteceu, por exemplo, de vocês irem a algum lugar e a pessoa se dirige, por exemplo, num restaurante, e o garçom se dirige para quem está do lado da pessoa com afasia e fala o que ela quer, o que ele quer, e não perguntar para você o que você quer, né? E isso é um fenômeno estranho, porque as pessoas não estão muito acostumadas a lidar com o diferente, ou com uma deficiência, por exemplo. Então, eu já vi, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas, não porque teve AVC nem teve afasia, digamos, tem algum problema, enfim, qualquer, a pessoa está na cadeira de rodas, e também o garçom não se dirige à pessoa, se dirige à pessoa que está do lado, o que ele vai querer. Só porque ele está na cadeira de roda, ele não pode dizer o que ele vai querer, sabe? Eu já vi gente, eu sempre brinco, já vi gente falando alto com o cego. Fala, gente, mas ele é cego, não é surdo. Por que tem que falar alto com o cego? Por que tem que super proteger a pessoa? Por que tem que tratar como se fosse criancinha? Eu trabalho também com gagueira, são as duas especialidades que eu tenho na fono, a afasia e a gagueira. E tem gente que super protege o gago como se ele fosse um bobo, né? Existe esse preconceito, né? Ou a pessoa dá risada, que é pior ainda, ou acha que a pessoa, sei lá, é menos, e começa a super proteger. Ai, deixa que eu faço para você. E daí? O cara é só gago, e daí? Né? Mas, infelizmente, nós somos assim. Eu acho que todo mundo já viu. Vocês já devem ter visto alguém falando alto com uma pessoa na cadeira de rodas, ou sei lá, ou super protegendo a pessoa, não sei, de alguma forma, e a pessoa não quer isso. Ela quer ser tratada como uma pessoa, certo? Mas, infelizmente, isso é um fenômeno que a gente vê ainda, né?
A forma de como a afasia é vista no Brasil deveria ser mudada? E a forma de como ela é tratada está correta? A forma como a afasia é vista tem que ser mudada, porque, primeiro, as pessoas não sabem nem o que é afasia, e quando sabem, e sabem um pouquinho, acham que ela é uma condição que ela não é. Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma conscientização muito grande do que é a afasia. A forma como ela é tratada, eu acredito que esteja sendo bem feita aqui no Brasil. Acho que os profissionais têm feito um bom trabalho na reabilitação da fala e da linguagem, né? As pessoas especialistas nisso, né? É importante que o fonoaudiólogo que atue na afasia seja especialista em linguagem e nas afasias, né? Isso é uma triste realidade, porque às vezes a gente vê em cidades muito pequenas, ou mesmo em convênios de saúde, aquele fonoaudiólogo que faz de tudo e sabe um pouquinho de alguma coisa e não é especialista. E aí acaba não fazendo nada direito. Então, assim, tem áreas da fono que eu não tenho noção. Assim, eu não sei, se aparecer um paciente para mim de uma área que eu não entendo, obviamente que eu encaminho, porque a gente tem que se especializar em alguma área. A gente acha que fono faz tudo, mas não, né? A gente tem que ter a nossa especialização, e dentro da fono não é diferente, né? São coisas assim, como se fossem especialidades médicas, né? O ortopedista com o oftalmo, sabe, são coisas totalmente diferentes. Ele pode ter uma noção, assim como eu tenho uma noção de algumas áreas, mas eu não me meto a atender coisas que eu não entendo. Tipo, por exemplo, eu não sei nem fazer uma audiometria em ninguém, não tenho nem ideia. Acho que a última vez que eu fiz, eu estava na faculdade. Não sei nem trocar pilha de aparelho auditivo, não sei nem se tem pilha em aparelho auditivo, não entendo nada dessa área, não me meto. Eu, se precisar, encaminho para um especialista. Agora, o que eu sei, eu preciso aprender a fazer direito, pelo menos procurar fazer. E agradecer muito a você, Fernanda, pela participação aqui. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Foi incrível, eu adorei cada segundo, cada minuto que a gente passou aqui com você. Foi muito enriquecedor. A gente ficou muito feliz de tê-la aqui, viu? Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, por aceitar participar dessa primeira, né, desse primeiro podcast que é pioneiro mundial, é pioneiro no Brasil e no mundo. Com todo prazer, gente, foi uma alegria estar aqui com vocês, uma honra mesmo, e, nossa, de coração, eu admiro muito vocês, porque não é fácil, eu sei, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu sei o que é uma pessoa com afasia, e de repente vocês são a prova cabal de que dá para dar a volta por cima. A gente cai, mas dá a volta por cima, e vocês fizeram isso, e eu admiro muito vocês. Eu tenho uma grande admiração e respeito por vocês, e, né, pela beleza dessa juventude que pega, assim, tem um obstáculo na frente e ultrapassa e segue em frente. Olha, muitíssimo obrigada, eu espero que eu tenha respondido a contento as perguntas de vocês, que foram perguntas ótimas, e muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Realmente, eu não sei de quem foi a ideia, mas a ideia de vocês entrevistarem um profissional eu achei demais. Uma bem criativa, e eu só tenho a agradecer. Você foi maravilhosa, Fernanda. Obrigada, vocês são maravilhosos. Amigos no AVC, juntos pra sobreviver nas curvas da dor. Aprendi a viver nos passos que falham, nas lágrimas no chão. Vocês são a força que move o meu coração. A vida mudou, num piscar de olhos, o tempo parou, o chão me escapou, palavras fugiram, braços cansaram, mas o coração ainda aqui pulsou. Cicatrizes invisíveis no meu olhar, um corpo que luta pra recomeçar.